Depois de duas aulas bem tranquilinhas a respeito de associação de resistores, hoje na aula 16.7 a gente viu a associação de resistores quando eles estão em série, e na aula 16.8 nós vimos a associação de resistores em paralelo. O que nós vamos fazer nessa aula? Vamos juntar aquelas duas aulas e fazer uma coisa só. Vamos fazer então uma associação mista. Essa aula eu vou dividir, eu fragmentar ela em duas, tá? Então hoje a gente vai estar estudando associação mista de resistores parte 1, tá? Que eu vou trazer um exemplo bem simples de começar a entender, e na próxima aula eu já trago um pouquinho mais complexo, tá? Para a gente poder avançar um pouquinho melhor nessa ideia de associação de resistores mistas, certo? Bom, para a gente começar, eu já deixei aqui esquematizado bonitinho uma associação. E se você for ver, o que nós temos? Eu tenho um fio que passa por um resistor, lembrando que isso aqui pode ser, por exemplo, uma lâmpada, tá? Atravessa essa lâmpada, acende a lâmpada, aí ele sai por aqui. Agora o fio se divide em dois, ou seja, eu sei que agora eu tenho uma associação, ó, esses dois resistores aqui, na qual minha corrente elétrica vai passar, são resistores que estão associados em paralelo. Passou por cada um desses dois resistores, quando se dividiu aqui, passou por esse, se junta aqui e vai voltar. Certo? Então vamos trazer alguns valores, porque eu não quero só calcular agora a resistência equivalente aqui, vamos usar um pouquinho mais de coisas, certo? Vamos imaginar aqui então, ó, que eu tenho uma extremidade, deixa eu tocar aqui, peraí, que eu tenho essa extremidade aqui que eu vou chamar de A, esse ponto aqui eu vou chamar de B, e eu tenho a seguinte situação, eu tenho um resistor aqui de 4 ohms, tenho um resistor aqui de 6 ohms e um resistor aqui, ó, de 3 ohms, certo? Eu vou dizer que a tensão, ó, entre A e B, UAB, é de, deixa eu pensar aqui, 12 volts, certo? Eu quero saber qual é a corrente elétrica aí que atravessa esse circuito, certo? A gente já sabe, se eu tenho tensão, quero descobrir corrente elétrica, eu preciso saber a resistência, então eu vou usar aquela lei de Ohm, U igual a R vezes I. Só que eu tenho que ter a resistência, e aqui eu tenho 3 resistências associadas, sendo que 2 delas estão em paralelo, certo? Então eu tenho que encontrar primeiro, antes de mais nada, aquilo que a gente chama de resistência equivalente para esse circuito, ou seja, uma resistência que representaria o circuito como um todo, ok? Bom, como que a gente vai fazer aqui? Então a minha dica para você é sempre o seguinte, a gente vai fazer esse exercício, essa associação mista, né? Sempre que tiver isso em nossas mãos, a gente vai resolver ela de dentro para fora. Esse aqui é bem simples, tá? Então o que a gente resolve primeiro aqui? Primeiro eu vou resolver essa associação aqui, ó, que está em paralelo. Ó, essa associação aqui. Certo? Como que eu resolvo esse paralelo? Eu vou ter então, se só são dois, eu tenho que minha resistência equivalente, eu vou usar aquela minha regrinha prática. Para 2, basta multiplicar e dividir pela soma, ok? 6 vezes 3, 18, 6 mais 3, 9, portanto a resistência equivalente aqui são 2 ohms, certo? Então o que acontece? Significa que eu posso substituir esses dois aqui por um único, que vai estar se ligando nesse fio aqui, ó, aqui, de 2 ohms. Então, o que eu vou ter? Eu vou reescrever tudo que a gente já fez ali, ó. Eu vou ter aqui, então, um resistor aqui, saindo daqui, né, do ponto A, do terminal A, eu vou ter a corrente elétrica aí, que eu vou deixar representada aqui, ó, passando por um de 4 ohms, isso aqui não muda, e o que eu fiz aqui foi calcular essa resistência equivalente, que me dá um resistor equivalente a, olha aqui, 2 ohms. Talvez você já tenha percebido, aí chega no terminal B. Talvez você já tenha percebido, nossa, agora eu tenho 2 resistores em série. E fica fácil, porque quando eu tenho resistores em série, o resistor equivalente é a soma dos dois, né? Como a gente viu na aula 16.7. Então, ó, eu tenho aqui um resistor equivalente que vai estar agora representando o circuito como um todo. Ó. Tem o terminal A, tem o terminal B, a soma dos dois vai me dar 6 ohms. Então o meu resistor equivalente para esse circuito como um todo, repara como que eu fiz, eu fui fazendo parte por parte, eu vou de dentro para fora até ter uma visão maior, ok? E agora eu posso responder a nossa pergunta. Se a minha tensão entre os terminais A e B são de 12 volts,
eu tenho agora minha resistência equivalente, eu consigo calcular a minha corrente elétrica. Aqui, ó, U é igual a R vezes I, não é isso? A tensão aqui entre os terminais, 12 volts, é igual a R, que vale 6, corrente elétrica é I. I vai ser, obviamente, 12 sobre 6, e isso vai me dar uma corrente elétrica, portanto, de 2 amperes. Ok? Bem fácil, né? Esse exemplo aqui é bem simples, porque eu tenho um paralelo só com 2, que vai se juntar num de 3, depois a gente vai fazer algo um pouco mais complicado, ok? Bom, se você está falando assim, terminou por aqui, eu vou te dizer que não, tá? Vou dar uma estendidinha aqui com você. Por quê? Porque dificilmente você vai encontrar ele dessa maneira para você resolver. Como que vai aparecer? Vai aparecer dessa forma aqui, ó. Isso daqui. Então, o que a gente tem que ter em mente agora? Que eu representei aqui esses dois caras, esse circuito todo é exatamente a mesma coisa do que esse. E a gente vai ter que fazer o quê? Tecnicamente, eu poderia começar te explicando por esse, aí eu te ensinar a desmontar, para depois poder calcular. Eu acho isso um pouco complicado, então didaticamente eu prefiro fazer assim, tá? O que eu quero nesse momento de você, então? Que você consiga visualizar que isso aqui nada mais é do que isso aqui, certo? Então, eu vou trazer para cá, ó. Aqui é o meu terminal, aqui eu tenho a diferença de potencial, que são os meus 12 volts, tá? E eu tenho, então, uma corrente elétrica saindo daqui, I, que é essa aqui, ok? E quando ela sai daqui, ó, só que é só uma curva, ele vai encontrar, essa corrente elétrica vai encontrar um único resistor, que é esse aqui, ó, 4 ohms. Aí esse resistor, ó, foi atravessado pela corrente elétrica, essa corrente elétrica chegou nesse ponto aqui e ela encontrou uma bifurcação, não é isso? A corrente elétrica saiu daqui então, ó, e olha o que ela encontrou aqui. Dois caminhos que ela pode seguir. Ela pode seguir por aqui e ela pode seguir por aqui. Então, isso aqui, ó, a gente vai chamar do quê? De nó. O que é um nó? Quando eu tenho três segmentos, ó, 1, 2, 3, eu tenho um T, no mínimo um T, eu tenho, na verdade, uma divisão da minha corrente elétrica. E eu tenho que interpretar isso aqui como? Como um resistor. Esses dois resistores vão estar em paralelo. Por quê? A corrente elétrica pode seguir por aqui ou pode seguir por aqui. Então eu vou usar por aqui, ó. Se ela seguir por cima, aqui, ó, ela vai encontrar o resistor de 6 ohms. Então, ó, se eu continuar aqui por cima, eu vou encontrar o resistor de 6 ohms. Então ela vai, passa pelo resistor de 6 ohms e volta e encontra um novo nó, que nada mais é do que esse. Se ela tivesse vindo por baixo, o que aconteceria? Ó, vindo por baixo. Ela teria encontrado, ó, a parte da corrente elétrica que passou por baixo, encontrou um resistor de 3 ohms, que é esse. Certo? Atravessou o resistor, a de cima se juntou aqui com a de baixo, exatamente nesse ponto, que é esse ponto aqui. E aí então foi em direção ao terminal B, que é para onde está saindo a nossa corrente elétrica, nossa bateria ali, que gera a nossa diferença de potencial, certo? Então o que a gente tem que visualizar é que eu tenho que sair daqui e chegar aqui, ok? Tá? Então, só retomando, quando a corrente elétrica sai daqui, ela passa por um único resistor de 4 ohms, que é esse, encontra um ponto triplo, então ela pode se dividir, ela pode vir por baixo ou por cima. Se ela for por cima, ela encontra um resistor de 6 ohms, ó, por cima encontra um resistor de 6 ohms. Se ela tivesse optado ir por baixo, parte dela opta, na verdade vai optar por isso, né? Vai dar 3 ohms, então a que veio por baixo encontra 3 ohms, então a de cima dá a volta e sai por aqui, a de baixo, as duas vão se encontrar aqui, nesse ponto, que é este ponto, e volta então para o ponto B. Saiu daqui, chegou aqui, ok? Não vou refazer conta nenhuma, porque a conta é a mesma, então não tem o porquê. Então o que a gente tem que fazer, vou reforçar essa ideia. A gente vai ter isto em mãos para chegar nisso e poder, daí sim, calcular qual é a resistência equivalente, porque aí fica mais fácil eu separar dessa maneira, ok? Mas o que eu vou ter, geralmente, vai ser uma imagem desse tipo, e é a partir dela que eu vou ter que calcular, ok? Facinho, né? Não é tão complicado. Então na próxima aula, na 16.10, a gente vai fazer uma associação mista aí, parte 2, né, volume 2, que eu vou trazer uma associação de resistores um pouquinho maior, um pouquinho mais complexa, mas cujas regras de se fazer são exatamente as mesmas que nós vimos aqui, sem problema nenhum, ok? Certo? Bom, se você está assistindo essa aula no YouTube,
né, no próprio site do YouTube, no aplicativo do YouTube para Android, para iPad, enfim. Saiba também que nossas aulas estão disponíveis aqui no nosso site, certo? Ó, cientiatvbr.futurecom.com.br, tem esse menuzinho aqui que você pode, né, tá tudo organizadinho, você pode escolher qual é o tema da sua aula que você quer. Ok? Tá tudo bem organizado. Você pode estar patrocinando essa ideia dessas gravações de aula para ajudar todo mundo, pode fazer uma doação para o site. Também temos uma página no Facebook, que é facebook.com/cientiatv, tá? Tá bonitinho aqui. Toda vez que a gente lança uma aula nova aí no YouTube, a gente divulga aqui. Então, se você der um like na nossa página, você vai estar toda hora recebendo as informações. E além de informações a respeito da publicação de aulas novas, estamos agora também colocando coisas sobre educação, sobre carreira, aquelas escolhas que são mais difíceis, enfim. Sempre para estar ajudando aí. Legal? Então é isso, a gente vai se ver então na próxima aula, onde a gente vai discutir um pouquinho mais a fundo sobre a associação de resistores de forma mista. Legal? Então é isso, a gente se vê lá. Um grande abraço.